Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por mais esta rica e gloriosa oportunidade que Ele me concede de neste dia poder estar aqui mais uma vez para mais um vídeo mensagem. Louvo a Deus pela oportunidade, pela vida, pela saúde. Louvo a Deus pela força que Ele tem me dado, que Ele tem dado à minha filha. Como é de conhecimento dos irmãos, dos colegas, estamos passando ainda por um momento de luto pela perda da minha amada esposa. Ainda estamos em recuperação. Ainda estamos num período de não assimilação por aquilo que nos aconteceu. Já no seu quase 4º mês em que a minha esposa faleceu, mas está difícil aceitarmos a realidade deste fato. Mas Deus é aquele que nos fortalece, é aquele que nos faz passar pelos momentos difíceis com a maior alegria, com a maior graça. Porque é dele que vem a graça, é dele que vem a alegria para superar a tristeza que a morte causa em nosso meio. Queridos, agradeço àqueles que continuam orando por mim, pela minha filha. Mas a vida continua. E acredito ser do desejo da minha esposa que tanto eu quanto a minha filha continuemos a viver. Na esperança de que um dia a veremos. Na esperança de que um dia a encontraremos na eternidade. Disto, quanto a ela, não tenho nenhuma dúvida. Quanto a mim, quanto a minha filha, fica a advertência do apóstolo São Paulo. Aquele que está de pé, cuide, não caia. Louvado seja Deus. Porque melhor e mais felizes são aqueles que já partiram e estão com o Senhor, do que nós que estamos vivos. Porque os que já partiram em Cristo, nenhum perigo mais corre de perderem a sua salvação. Quanto a nós, os que estamos vivos, corremos este risco se nós não vigiarmos. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que luta contra nós para tentar nos desvanecer. Amados e queridos irmãos, continueis a nos ajudar com as vossas orações em Cristo Jesus. Queridos, quero nesta oportunidade tão gloriosa que Deus me concede, que Deus me permite posicionar-me mais uma vez à frente desta câmera, deste computador, para mais uma mensagem. E desta feita eu quero trazer uma mensagem um pouco simples, relacionada com o último dos eventos comemorado pelos brasileiros, ou por que não dizer, por alguns lugares no mundo inteiro, que é o Natal, o dia 25 de dezembro deste ano de 2016. E quero nesta oportunidade dar como tema a mensagem que aqui estaremos compartilhando com os irmãos à medida do que Deus for colocando em nosso coração ou trazendo a lembrança do nosso coração. Eu quero dar como tema o Natal e os cristãos. Repetindo, tema desta mensagem: o Natal e os cristãos. Louvado seja Deus. Quero ler alguns textos na palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem
conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Louvado seja a Deus. Ainda no Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu, glória a Deus, São Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, que nos diz assim, glória a Deus, capítulo 1, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, versículo de número 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E disse Maria, versículo 34, como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Ainda no capítulo de número 22 do Evangelho de São Lucas, no versículo de número 19, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-no dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 25 e 26. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, amigos, colegas, ouvintes da palavra de Deus. Como disse, nesses últimos eventos ocorrido, que foi propriamente no dia 25 de dezembro, como sempre comemora-se o nascimento de Jesus Cristo. E o que eu lamento nisto é o envolvimento da igreja cristã. Mesmo sabendo de uma mentira, mesmo sabendo de que não é verdade o ano
não é verdade o mês, não é verdade o dia. Contudo, todos os anos, os cristãos, os crentes, se envolvem nesta comemoração mentirosa, envolve a igreja, envolve o templo, envolve o altar, para se comemorar o que muito deles sabe que é uma mentira. Pregamos que não devemos mentir. Pregamos que Jesus disse que não devemos mentir. Pregamos que o pai da mentira é o diabo. Mas compartilhamos daquilo que sabemos que é uma mentira. Eu nunca compartilhei. Eu nunca participei. Eu até evito ir aos cultos nesses dias. Como de fato não fui. Se fazem cantatas de Natal nas igrejas. Mas sabemos que é tudo mentira. Mas compartilhamos da mentira e até com um certo sentimentalismo. Compartilhamos, nos envolvemos os que estão próximos a nós, sabendo que tudo isso é uma mentira. Sabemos que Jesus Cristo não nasceu em dezembro e não nasceu no dia 25 de dezembro. Sabemos que essa é uma data pagã que comemorava um deus pagão, o deus Sol, pelos romanos, e depois, para não dar um parecer de uma comemoração pagã, os cristãos passou então a nesse dia comemorar o nascimento de Jesus. O Papa então oficializa a data do dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus. E de lá para cá vem se comemorando esse dia como o dia do nascimento de Jesus. Mas que nós sabemos que tudo isso é uma mentira. Ninguém comemora o seu nascimento em uma data que você sabe que não é verdade. Ora, ninguém inventa uma data para si. E aquilo em que a Bíblia não tem voz, nós temos que nos calar. Nós temos que nos silenciar. Mas foi o Papa que determinou. Foi o Papa que oficializou no Brasil essa data como a data do nascimento de Jesus. E os crentes, como são obedientes ao Papa, vêm comemorando e levando este sacrilégio até para dentro dos nossos templos evangélicos. Leva para dentro do templo de Deus, para dentro da casa de Deus, uma festa pagã. Um culto pagão. Um culto feito a uma divindade pagã. Mas se leva para dentro das nossas igrejas, para sobre os nossos altares das nossas igrejas, e se comemora, mesmo ciente de que é uma mentira isso. E isso eu não tenho aceitado e não aceito. Se nós formos ver
pelo pouco que nós temos conhecido, começando pelo anúncio do nascimento de João Batista, pelo anúncio do nascimento de João Batista, no mês de Sivan, no calendário judaico, que no nosso seria junho, foi o dia em que o anjo anunciou para Zacarias a concepção de Isabel. Mulher já velha, estéril. Porém, o anjo anuncia para Zacarias que Isabel iria conceber. Então passa os meses da sua concepção, da sua gestação, e quando Isabel já estava no seu 6º mês, que seria no calendário judeu, no mês de Quisleu, em dezembro, nosso dezembro. Junho é o 3º mês no calendário judaico. Então, de junho para dezembro no calendário judaico, daria 6 meses, que seria junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 6 meses em que Isabel ficou grávida. O anjo veio a Maria. No mês de dezembro, o anjo veio a Maria e anuncia a Maria a sua concepção virginal. Isabel já estava no seu 6º mês de nascimento, de gravidez. Anuncia-se então a Maria a sua escolha graciosa por Deus para ser ela a mãe do menino Jesus. O anjo fala para Maria que Isabel já estava no 6º mês. Maria corre para lá, fica com Isabel quase 3 meses e volta para sua casa. Ela volta para sua casa no seu 6º mês, já no seu aproximando o seu 9º mês. Maria fica com Isabel do 6º mês até quase o 9º mês. A Bíblia é tão precisa que diz que Maria ficou com Isabel por quase 3 meses. Quase. Ela não ficou 3 meses. Quase 3 meses com Isabel. Depois voltou para a sua casa. Nesse período, Maria já estava com 3 meses de gravidez. Do 6º mês em que o anjo lhe anunciou a sua concepção, e ela se entregou à vontade soberana de Deus, ela vai para a casa de Isabel, ficando lá quase 3 meses. Então ela já estava com quase 3 meses de gravidez. Então chega-se o período de Isabel dar à luz. Completa-se então 9 meses. No mês de Adar, no nosso calendário, o mês 12. Ou melhor, no nosso calendário, o mês 12. Que é o mês de Adar para o judeu. Então Isabel dar à luz no mês de
Adar. É o mês de março. O mês de março. O mês 12. Seria o nosso março. João Batista então nasce no mês de março. João nasce. Quando João nasce, Maria estava grávida de 3 meses. Olha como as coisas de Deus é precisa. O anjo anuncia o nascimento, a gravidez de Isabel. No 3º mês, no calendário judeu, que seria o nosso 6º mês, junho, o anjo anuncia a Zacarias a gravidez de Isabel. Olha que interessante. No 9º mês do calendário judeu, que seria o mês de Quisleu, o nosso dezembro, 6 meses de gravidez, o anjo visita Maria para anunciar a gravidez de Maria. E o mesmo anjo diz para Maria que Isabel, a tua prima, estava grávida de 6 meses. Olha que interessante, irmão. Olha só. Até na gravidez, João Batista tinha 6 meses mais velho do que Jesus. Ele era 6 meses mais velho do que Jesus até na concepção. Porque quando o anjo foi anunciar a gravidez de Maria, Isabel já estava grávida de 6 meses. Maria vai para a casa de Isabel, fica com ela por quase 3 meses. Maria agora já estava grávida de 3 meses quando ficou com Isabel, no período em que ficou com Isabel. Estava grávida de 3 meses. Quando chegou o momento de Isabel dar à luz, perfazendo o seu 9º mês de gravidez, no mês de março, Isabel dá à luz a João Batista. Quando Maria foi dar à luz, que completou o seu 9º mês de sua gravidez, olha que precisão as coisas de Deus, irmão. Maria teve a sua gravidez anunciada em Quisleu, em dezembro. Aí passa janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Fez-se 9 meses de gravidez de Maria em setembro, quando ela deu à luz a Jesus no mês de setembro. Olha que precisão. Quando Maria deu à luz a Jesus, João era 6 meses de vida mais velho do que Jesus. Era 6 meses mais velho do que Jesus na gestação, e era 6 meses mais velho do que Jesus quando Maria deu à luz a Jesus. Então, no mês de setembro, que é o mês de Elu, no calendário judeu,
que seria o 6º mês no calendário judeu, o mês de setembro. Olha que precisão, irmão. O 7º mês, perdoe-me, o 7º mês no calendário judeu olha que precisão. O 9º mês no calendário nosso, no nosso calendário, é o 9º mês. No calendário judeu é o 7º mês. Seria o mês de Tisri. Tisri. Que fica entre setembro e outubro. Entre setembro e outubro. Que o nosso seria o nosso 9º mês. O nosso 9º mês no nosso calendário. Setembro, mês 9. No calendário judeu, 7º mês. No calendário judeu. Tisri foi o mês do nascimento de Jesus. O mês do nascimento de Jesus. Setembro. E não dezembro. É o que nós temos, segundo o calendário judaico. Então eu não posso compartilhar de uma mentira. Eu não posso compartilhar daquilo que eu sei, na minha ignorância, no meu pouco saber, mas que eu sei que é mentira. Qual é a finalidade, o propósito? Mas, lamentavelmente, as nossas igrejas evangélicas, a Assembleia de Deus do Belém, infelizmente se envolve de uma forma geral. O sentimentalismo por essa data é geral. Mas que parece que quando acaba, passa o 25, chega a 26, tudo se acaba. Eu sempre digo que para nós crentes, inclusive eu falo isso no ônibus em que eu trabalho, para todos ouvirem. O Natal é todo dia. Jesus precisa nascer todos os dias no coração do ser humano. Todos os dias tem que ser Natal no coração do homem. Ele tem que comemorar esse Natal não no dia 25, que é uma mentira, mas ele tem que comemorar todos os dias. Ele tem que permitir que Jesus Cristo nasça em seu coração. Mas, lamentavelmente, a euforia, o empolgamento, é nessa data em que tanto se comercializa, que na verdade é um comércio, é uma comilância, uma beberrância, onde mesas fartas de bebida, até nos lares crentes. É lamentável, irmão. Mas particularmente, irmão, eu não comemoro, porque eu sei que é mentira. Eu jamais comemoraria o meu aniversário em uma data que eu sei que não é verdade. Que não é verdade.
Se eu não soubesse a data do meu nascimento, eu não comemoraria uma outra data como que fosse a do meu nascimento. Eu não conseguiria fazer isso. Tampouco faria eu isso com o meu Jesus. Desejando um Feliz Natal, cuja data eu sei que não é verdadeira. Isso é compartilhar com a mentira. É ser tão mentiroso quanto aqueles que oficializaram essa data como a data do nascimento de Jesus, sabendo que não foi nessa data que Jesus nasceu. A Bíblia oculta, omite a data do nascimento de Jesus. E não há na Bíblia, não há na palavra de Deus, não há nos 31.173 versículos, nos 1.189 capítulos da Bíblia, nos seus 66 livros, nos seus 3.566.480 letras, nos seus 810.697 palavras, nenhum versículo que nos ordene a comemorar o dia do nascimento de Jesus. Em toda esta riqueza da Bíblia, que ora acabo de expressar aqui, não há nenhum mandamento, não há nenhuma referência em que se deve comemorar o dia do nascimento de Jesus. Não há. Por outro lado, há sim uma ordem expressa de Jesus em que se comemore o dia da sua morte. Não há ordem para se comemorar o dia do seu nascimento, mas há uma ordem para comemorar o dia da sua morte. Eu sei que Jesus nasceu, mas não há ordem para comemorar o dia do seu nascimento. Para tanto, não há nem na Bíblia data precisa de quando ele nasceu. Por outro lado, há uma ordenança dele mesmo para que nós comemoramos o dia da sua morte. O dia da sua morte. Eu li alguns versículos na palavra de Deus. Eu li em Isaías capítulo 7, versículo 14. Quando Isaías profetizava a respeito do nascimento de Jesus. Há mais de 700 anos atrás, Isaías profetizava sobre o nascimento de Jesus, dizendo que a virgem seria o sinal que Deus ia dar a Israel, de que uma virgem conceberia e daria à luz. Duas coisas diferentes que eu observo e distingo uma da outra: a concepção e o dar à luz. Concepção é o ato de conceber no ventre a criança. E dar à luz é o ato de expeli-la do seu útero, a criança.
Mas seria o sinal que Deus ia dar para Israel, de que uma mulher virgem iria dar à luz. Olhando no sentido humano, no capítulo 7, no versículo 14 de Isaías, talvez não vemos nenhuma novidade numa virgem dar à luz. Porque a medicina faz isto hoje. A ciência faz isto hoje. Por inseminação. Pega lá o óvulo fecundado da mulher com o homem, injeta no útero de uma mulher virgem que nunca teve cópula, contato com o homem, e essa mulher virgem engravida. A ciência tem o poder de fazer isso hoje. A ciência tem a capacidade para fazer isso hoje. Pois nós ouvimos muito falar nas gestações por inseminação. Pega o óvulo da mulher já fecundado pelo espermatozoide humano do homem, e injeta nas trompas da mulher. E essa mulher então passa a gerar um filho em seu útero, sem que ela tenha tido cópula, relação sexual com aquele homem. Às vezes a inseminação é até de outra pessoa, o óvulo. Há muito em laboratório. Então, se olharmos pela ótica humana, falarmos isto para alguém, ele não veria nenhum mistério no que Isaías profetizou. Nos dias em que Isaías profetizou isso, para aqueles que criam na palavra de Deus, aquilo de fato foi algo misterioso que Isaías estava profetizando. Que uma mulher virgem iria conceber. Que uma mulher virgem iria dar à luz. Mas nós vemos lá que Isaías não foi explícito. Não falou de maneira minuciosa. Mas só o fato dele falar que a mulher ia ser uma virgem, dá-se a entender que seria uma mulher que não tinha tido contato algum com nenhum homem. Só isso já foi um mistério para aquele povo. Aí eu li em Lucas, no capítulo 1, no versículo 31 e 32 a seguir, onde o anjo visita Maria e fala para ela do propósito de Deus sobre a vida dela, se ela assim permitisse. E ela permitiu. Então nós vemos que de fato o que Isaías profetizou se cumpriu em Maria há mais de 700 anos depois. Cumpriu-se de fato uma virgem, uma mulher que nunca tinha tido cópula com homem, contato com homem algum, embora estava compromissada a casamento com José, mas não tinha tido nenhuma relação física, contato físico com ele. Era uma mulher pura, virgem, que iria dar à luz a Jesus. Mas o segredo não está na virgindade, não está no a mulher ser virgem. Sabe aonde é que está o segredo que a ciência
jamais vai conseguir fazer? É o fato de que Maria ficou grávida sem a intervenção humana. Maria ficou grávida não foi por inseminação. Não colheu-se o óvulo nas trompas de Maria. Não se colheu o espermatozoide. Não, em José. Fecundou um ao outro para depois injetar em Maria, para que ela continuasse virgem e como virgem ela pudesse ficar grávida. Não, de maneira alguma. Na gravidez de Maria anunciada pelo anjo, não houve nenhuma intervenção humana. Foi uma ação sobrenatural de Deus, do Espírito de Deus. A virgem ficou grávida sem intervenção humana. Aí está o mistério que a ciência jamais conseguirá fazer. A ciência jamais poderá fazer uma mulher ficar grávida sem a intervenção do homem. A mulher, para ficar grávida hoje, ela precisa do homem. O homem precisa da mulher. Um precisa do outro. Mas no caso de Maria foi uma ação sobrenatural, poderosa, miraculosa do nosso Deus. Aí está o mistério. O mistério não está na virgem conceber, mas na forma, na maneira como a virgem concebeu. Foi do Espírito Santo de Deus, foi de uma forma sobrenatural de Deus, daquele que tem poder para fazer as coisas existir do nada, como que se ela já existisse. Maria fica grávida, dá a luz ao menino Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus entre os homens, Deus habitando entre os homens. Mas ele tinha um nome natural, Jesus. Era o nome natural dele, é um nome como homem. Jesus era o seu nome natural. Isaías diz que o seu nome seria Emanuel, que era Deus entre os homens, Deus conosco. Deus se humanizou, Deus se encarnou. O Verbo tornou carne e habitou entre nós. Ofertas e sacrifícios não quiseste, mas corpo me preparaste. Dizia o salmista. Glória a Deus. No Salmo 51. Oh, bendito seja Deus, bendito seja o nosso Deus. Era o Deus se encarnando, era o Deus se humanizando. Aleluia! Entre nós. Deus se humanizando entre nós. Glória a Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós. E habitou entre nós. Aleluia. A virgem concebe, ela dará à luz. Mas com seus 33 anos, onde lemos em Lucas 22, falando da sua morte, oficializando a ceia no dia da Páscoa,
onde ele toma o pão e toma o cálice com vinho, dá graça e reparte entre os discípulos, e ordena a eles fazer aquilo todas as vezes que beberem em memória dele, até que ele venha. E eu li em 1 Coríntios capítulo 11, 26, Paulo tomando os ensinamentos de Lucas no capítulo 22, onde eu li, onde ele diz que eu vos ensinei o que recebi do Senhor, ou seja, os ensinamentos da noite da ceia. Paulo estava celebrando a ceia aos Coríntios, onde ele diz as mesmas palavras que Jesus disse, que tomando o pão deu graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, tendo dado graça, disse: tomai e bebei, porque esse é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Não há nenhuma ordenança para se comemorar o nascimento de Jesus, mas há uma ordenança para se comemorar a morte de Jesus. A morte de Jesus, porque, aleluia, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Oh, e a morte de Jesus foi que nos proporcionou vida. Ele mesmo diz que se o grão de trigo cai na terra e não morre, ele fica só. Mas se ele morre, ele dará muitos frutos. Falando dele, ele é o grão de trigo que Deus deu à terra. Se ele ficasse, se ele não morresse, ele ficaria sozinho. Mas se ele morresse como morreu, ele traria muitos a ele. E aqui estou eu, você, nós somos frutos da morte de Jesus Cristo. Glória a Deus porque ele morreu. Glória a Deus porque ele morreu. Oh, porque também ele ressuscitou e está vivo para a glória de Deus. Mas não há nenhuma recomendação para comemorar-se o dia do nascimento de Jesus. Por isso não há uma data precisa. E se fosse para comemorar, tinha que ser no mês de setembro. E nunca no mês de dezembro, como obediência ao Papa da Igreja Católica. Não! Que na realidade é uma comemoração a uma divindade pagã. E os crentes embarcam nessa mentira e envolve a igreja. Se pelo menos comemorasse dentro das suas casas, não me doía tanto. Não me impediria de ir aos cultos nesses dias. Mas lamentavelmente, eles começam nas suas casas e trazem para dentro dos templos evangélicos, ocupam os altares da igreja para proferir essas mentiras, compartilhando dessa mentira. É lamentável. Dói-me tanto tais comemoração dentro do templo da casa de Deus, do lugar santo. É a abominação no lugar santo. É a abominação sobre o altar da casa de Deus. Odeie-me, enraiveça contra mim, mas direi sempre o que é verdadeiro, à luz da palavra bendita do nosso Deus, e refutarei tudo aquilo que está fora da palavra de Deus. Nasceu-se o menino de uma virgem, morreu, nos deu ornamento, nos deu ordem para comemorar sua morte até que ele venha.
A morte, sim, temos ordenança para se comemorar, porque foi na morte dele que temos vitória. Mas no nascimento não há nenhuma ordenança. Todo Natal não passa de uma mentira pagã. Infelizmente os cristãos, que tanto prega contra a mentira, que tanto diz que o diabo é o pai da mentira, mas compartilha daquilo que sabe que é mentira, que é mentiroso, envolvendo a igreja, a casa santa do nosso Deus. Lamentável. Mas que Deus continue nos abençoando, nos dando a graça, despertando homens e mulheres de coragem para refutar essa mentira dentro das nossas igrejas, compartilhado por muitos dos nossos chamados pastores, mas que na realidade, por querer agradar ao povo, como que se o pastor fosse o pastor do povo, permite tal comemoração dentro dos nossos templos, comemorações pagãs. Que Deus tenha misericórdia dos nossos pastores, que lhes dê coragem moral para se opor contra aquilo que é pagão. E aí Deus nos abençoará e nos dará vitória em nome de Jesus, para a sua glória. Amém, Jesus.